Oi, eu tô muito animada hoje, porque eu simplesmente vou começar a falar sobre casos criminais. E é uma coisa que eu gosto muito, é um conteúdo que eu consumo muito, e eu tô muito feliz de finalmente ter coragem de trazer isso aqui. E hoje eu vou começar falando de um caso que eu acho que eu nunca vi nenhum brasileiro falando. Eu vi no canal de uma youtuber gringa que eu gosto muito, que chama Bailey Sarian, ela é incrível, e eu resolvi traduzir o vídeo dela com um pouquinho mais de pesquisa. Vou deixar o vídeo original aqui embaixo se vocês quiserem assistir, pra quem entende inglês. O canal dela vale muito a pena conhecer. E cara, eu vou começar falando de um caso que eu acho muito doido, que é, já adiantando, o caso da serial killer de mais sucesso no mundo, basicamente. Essa mulher matou mais de 600 homens. Sim, mais de 600 homens. Recadinho antes, se você não me conhece, meu nome é Juliana, eu faço vídeos sobre crimes, teorias da conspiração, coisas bizarras e qualquer coisa que tenha a ver com esse mundo. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo pra mim, porque eu provavelmente vou acabar fazendo. E sem enrolação, vamos para o caso, porque... gente, sério, essa mulher... Hoje eu vou falar sobre a Julia Tofana. Ela era uma serial killer que matava homens com maquiagem. Sim, você não ouviu errado, com maquiagem. E a história dela divide opiniões, vocês já vão entender o porquê. Gente, sério, ela é uma figura histórica muito emblemática, porque ela era muito à frente do seu tempo, se você for parar pra pensar. E ela foi uma serial killer de muito sucesso, porque ela passou mais de 50 anos na ativa e nunca foi pega. Quer dizer, ela foi pega no final, mas são 50 anos. E a parte mais estranha disso tudo é que provavelmente você nunca ouviu falar nela, ou ouviu falar nela mais recentemente, porque as pessoas simplesmente não falavam sobre a existência dessa mulher. A Julia matou mais de 600 homens no século XVII na Itália, quando ela resolveu transformar a maquiagem de cosméticos dela em uma fábrica de veneno. Ela vendia uma mistura que continha arsênico e chumbo, que era uma mistura bem comum nas maquiagens da época, que deixava a pele mais clara, porque, enfim, padrão de beleza. E uma mistura que chamava Belladonna, que era um composto utilizado na Itália para dilatar pupilas, porque aparentemente eles gostavam muito de pupilas dilatadas, achavam fofo, enfim. Ela nomeou então essa mistura de Aqua Tofana. Vocês vão ouvir muito esse nome, então guardem. É importante a gente lembrar que esse caso aconteceu no século XVII, que era um momento que a maioria dos casamentos, se não todos, eram forçados. Então as mulheres eram forçadas a casar com homens que teriam 100% do controle sobre elas. Os maridos tinham praticamente autorização para bater nas mulheres e divórcio claramente não existia nessa época. As mulheres eram literalmente objetos de posse do marido. E assim, gente, você não podia nem pensar em sair do casamento. Então qual era praticamente a única forma de você se livrar desse homem? Então, voltando a Julia. Ela é, honestamente, uma figura bem misteriosa. Não existem muitos relatos sobre ela. Não existem muitos retratos, pinturas. Ela possivelmente era filha de uma mulher que chamava Tofania Adamo, que foi morta em julho de 1633 por, adivinhem, matar o marido. A Julia era descrita como ser muito bonita e era uma pessoa que tinha bastante contatos com fabricantes de remédio na época. E diz a história que foi assim que ela aprendeu a fabricar os próprios compostos. Apesar de muita gente dizer isso, tem gente que também diz que ela aprendeu a fabricar veneno com a mãe dela, aquela que matou o marido. De qualquer forma, ela descobriu a fórmula de um líquido que era incolor, não tinha cheiro e poderia matar uma pessoa com apenas algumas gotas. Ela nomeou esse composto como Aqua Tofana, que era descrito como o suficiente para destruir um homem. Então, a embalagem, a composição, a apresentação desse objeto era como a de qualquer cosmético normal da época. Inclusive, a presença desses compostos como arsênico e belladonna faziam com que as pessoas realmente achassem que era um composto cosmético. Então ela simplesmente começou a vender a fórmula e ninguém desconfiava de nada. Então as mulheres deixavam esse composto nas prateleiras junto com qualquer outro cosmético. E ninguém nunca desconfiaria que isso era na verdade veneno. Além de vender esse produto como maquiagem, depois de um tempo ela começou a vender ele em um pote que era menorzinho, que poderia muito bem ser confundido com óleos essenciais, que eram muito usados na época para fins religiosos, então as pessoas desconfiariam ainda menos. A Julia parecia ter muita empatia com as mulheres que eram mais pobres, e ela realmente vendia esse produto para mulheres que queriam sair de relacionamento e não podiam. Ela queria oferecer uma saída para esse problema. Esse produto começou a ficar cada vez mais popular entre as mulheres, é claro, com certa discrição, porque ela não queria ser presa ou morta. Mas ele era muito vendido, porque era uma coisa que na tecnologia da época simplesmente não dava para detectar. Arsênico era uma coisa que simplesmente não se detectava. Outra coisa bem importante sobre o produto é que ele agia devagar. Nas primeiras gotas, ele dava sintomas parecidos com o da gripe, uma gripe forte, fazendo com que tudo o que acontecia parecesse acontecer por causas naturais. Além disso, o fato desse veneno agir tão devagar era importante porque esses homens, eles se preparavam para morrer. Porque vocês precisam lembrar que era uma época que muita gente simplesmente morria de gripe também. Então, conforme eles iam ficando doentes, eles sabiam
sabiam que eles iam morrer em alguma hora e eles preparavam um testamento. Então essas mulheres conseguiam ter uma segurança econômica também. Apesar de ter começado como um pó, ela logo fez uma versão líquida desse veneno, que era facilmente misturado em sopa, água, vinho, chá, qualquer coisa que elas podiam dar para os maridos. Como a Julia dava essa certa proteção para as mulheres que precisavam, e dava uma saída para o sofrimento delas, a Julia era muito protegida, extremamente protegida. As mulheres só recomendariam a Julia para alguém que elas confiassem muito e para alguém que elas sabiam que realmente precisasse desse composto. Porque também, se as autoridades descobrissem, a Julia seria morta e a lista de clientes dela iria junto. Então, assim, seria muita gente pra ir pro ralo com ela. Por causa disso, todo mundo guardava segredo. Como ela tinha uma marca de cosméticos, todo mundo ia lá ver ela com essa desculpa, mas a maioria das clientes realmente estava interessada na Aquatofana. E era uma desculpa bem boa também, porque se alguém desconfiasse de alguma coisa, ela tava só vendendo cosméticos. E, gente, ela fez isso por quase 50 anos. As pessoas realmente respeitavam muito ela e guardavam um segredo. Na verdade, o veneno era uma arma bem comum na época vitoriana, e com certeza a Julia não era a única mulher que fazia isso, mas ela com certeza foi a mais famosa. Depois de um tempo, a Julia e sua filha, sim, ela teve uma filha, se mudaram pra Nápoles e depois elas foram pra Roma, onde ela continuou o negócio dela, com as suas funcionárias, porque ela tinha funcionárias. Existem alguns diários dessa época que diziam que essa substância era misturada no chá ou no vinho, e então a pessoa começaria a ter sintomas. Depois da segunda dose, então, a pessoa ia começar a piorar, e era aí que a mulher começaria a sentir sintomas de ansiedade, estresse, e a Julia fazia muita questão de instruir essas mulheres de como agir, para que elas não levantassem nenhuma suspeita. Então, logo que os sintomas apareciam, ela chamava um médico, o médico dava um remédio, e algumas semanas depois os sintomas iriam piorar, ela chamava um médico de novo, e na próxima semana a pessoa já teria morte. A Julia instruía essas mulheres a demonstrarem ansiedade, muito estresse, muita tristeza, e ela falava também para essas mulheres demandarem uma autópsia depois da morte, porque ela sabia que o veneno dela simplesmente não era detectável. E como a autópsia não ia dar em nada, essa mulher ia ser inocentada e ia continuar vivendo a vida dela. Lembrando que naquela época a medicina não era tão avançada, então era muito comum as pessoas simplesmente pegarem uma gripe e morrerem, principalmente as pessoas mais pobres. A Julia era muito cuidadosa sobre para quem ela vendia esses produtos. Sempre que aparecia um cliente novo, ela investigava a vida inteira da pessoa. Ela via se a pessoa realmente precisava, ela via se a pessoa não tinha contato com a polícia, ela via se a pessoa não era X9, ela ia conversar com pessoas que conheciam ela. A Julia era realmente muito cuidadosa, porque ela sabia que se ela fosse pega, ela ia morrer. Depois de um tempo, a Julia fez um certo rebranding no produto dela e ela adicionou instruções. Então ela colocou na embalagem alguma coisa como aplicar 2 gotas à noite, para que cada vez mais esse produto realmente se parecesse com um cosmético. Mas, como nem tudo dura pra sempre, uma vez uma moça foi até a Julia e falou: eu quero Aquatofana pra fazer minhas coisas, enfim. A Julia então fez a pesquisa dela, viu que a mulher era uma pessoa confiável e vendeu a Aquatofana pra ela. A mulher então comprou o produto pra usar no marido, preparou a janta dele e colocou algumas gotas da Aquatofana na sopa. Ela então serve a sopa pro homem e ele pede um pouco de vinho pra ela. Quando ela vai pegar o vinho e volta, ela vê que o homem tá tomando a sopa e ela entra em desespero. Ela começou a gritar, falando: não, eu não quero que você tome, eu não quero que você tome essa sopa. E o cara fica tipo: por que você não quer que eu tome essa sopa? Ela não fala, até que o homem agride ela, e ele fala: você vai me contar o porquê que você não quer, o que você colocou na sopa, o que tem de errado na sopa, e ela conta que ela pretendia envenenar ele, enfim. A Julia tinha vários informantes e contaram isso pra ela, e ela sabia que ela precisava sair dali naquela hora, ou ela ia... A Julia então arruma as coisinhas dela junto com a filha, e procurando algum lugar pra ela ficar, ela acaba numa igreja. Então ela planejava ficar ali até ela achar um lugar melhor pra fugir. Só que como o fofoqueiro não tem idade, não tem época, não tem nada, os rumores começaram a se espalhar e já tinha umas fofocas rolando do que tinha acontecido. Só que a grande questão é, inventaram um rumor de que a Julia tinha envenenado os canais de água de Roma inteira e que ela tinha envenenado a população toda. As pessoas então começaram a ficar enfurecidas e a população inteira saiu na rua pra correr atrás da Julia. Eles então acham a igreja que ela tava e demandam que eles entreguem a Julia, e eles falam: cara, não vai ter o que a gente fazer, a gente vai ter que te entregar. A Julia então é finalmente levada para as autoridades e, sob tortura, ela confessa ter matado mais de 600 homens entre os anos de 1633 e 1651. E na real esse número é provavelmente bem maior, porque ela nem lembrava a quantidade de clientes dela. Ela também acabou entregando o nome de algumas das clientes que ela fala, mas também não se sabe se ela matou tanta gente assim, porque, como eu falei, ela tava sob tortura, então ela pode ter exagerado o número, já que as autoridades estavam tipo: vai, fala, enfim.
Em julho de 1669, ela, sua filha e mais 3 funcionários são executadas. Algumas das clientes dela também foram executadas, se bem que muitas delas simplesmente falaram que não sabiam de nada, que consumiam a aquatofana realmente como um cosmético, mas é muito difícil da gente saber quem realmente era cliente dela e quem só queria comprar cosméticos. Como eu disse, também existe a possibilidade da Julia ter aumentado o número de vítimas porque ela estava sob tortura, e como é um caso muito antigo, a gente realmente não tem como ter certeza disso tudo. Como eu disse, não existem nem retratos da Julia, então tudo isso é um mistério. O que a gente sabe são por diários da época. Outra possibilidade que as pessoas levantam é a de que a Julia era simplesmente inocente e ela era só uma mulher querendo começar o seu negócio de cosméticos. Porque na época existia uma certa caça às bruxas. Então, uma mulher fazendo qualquer coisa já seria muito suspeito. Então existe sim a possibilidade de que eles mataram uma mulher inocente por nada. Depois que a Julia morreu, a aquatofana meio que continuou, ou pelo menos o espírito dela. Sabe o Mozart, o compositor? Em 1791, ele se convenceu de que ele tinha sido envenenado. Um pouco antes da morte dele, ele disse, aspas, "Eu não vou durar muito. Eu tenho certeza de que foi envenenado. Eu não consigo me livrar da ideia de que alguém me deu aquatofana." Fecha aspas. Os historiadores, na verdade, acham que ele morreu de febre por causa da sífilis ou por ter comido carne de porco crua. Mas, quem sabe, né? Nunca se sabe. Então, praticamente foi criada uma grande paranoia de que o legado da Julia tinha continuado mesmo depois da sua morte. Esse caso, ele é muito interessante porque muita gente levanta que ela deu uma possibilidade para essas mulheres de saírem de relacionamentos em uma época que isso não era possível para elas, apesar de que assassinato nunca é certo, vamos combinar, mas isso acaba sendo um caso muito polêmico porque é uma coisa meio à frente do seu tempo. Eu quero saber o que vocês acham sobre essa história, ela é muito interessante, a Julia é uma figura muito emblemática. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu simplesmente amei pesquisar pra ele, eu amo essa história e eu quero trazer muito mais desses casos aqui. E se vocês tiverem alguma sugestão de caso, como sempre, comentem aqui embaixo ou me mandem DM no Instagram que eu olho. E é isso, muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de dar like, se inscreverem, comentarem, etc. E até mais!